Convido você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Essa é mais uma pregação da nossa série Vem à Mesa, Comida, Comunhão e as Promessas de Jesus Cristo. Atos, capítulo 4, nós vamos meditar nessa noite do versículo 32 ao versículo 35. Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos ao Senhor em oração? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento para considerar a Tua palavra. Pedimos, ó Pai, para que o Teu Espírito possa iluminar o nosso coração à medida que meditamos na Tua palavra. Que no fim de tudo os nossos olhos sejam voltados para o Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu e a minha esposa chegamos a essa igreja, há uns 5 anos atrás, nós fomos convidados por uma família dessa igreja para irmos até a casa deles. A família em questão é a família de pastor Rubner e irmã Luciana, que hoje estão plantando a igreja, a nossa congregação ali no Vila Branca. E certo dia, o pastor Rubner chegou para mim e falou assim: Jonathan, vamos lá em casa qualquer dia, você e a Mari, a gente toma um café e bate um papo. Falei, beleza, vamos. Marcamos o dia, tudo certo. No dia marcado para ir lá, a minha esposa chegou para mim e falou assim: meu bem, tem certeza que ele falou que vai ser um café? Aí eu falei, olha, pelo que eu me lembre, sim, né? Ele disse pra gente ir lá tomar um café com ele. Ela falou, é que tá meio estranho pelo horário que a gente vai lá. Eu falei, não, deve ser um café mesmo. Tudo bem. Fomos ao mercado, chegamos ali no setor de padaria e pensamos, bom, o que nós vamos levar, né? Não podemos chegar lá com as mãos abanando, precisamos levar alguma coisa. E aí nós olhamos lá e vimos um pão muito bonito, sabe, chamativo. E muito grande também. E a gente falou, é esse mesmo, vamos levar esse daqui. Ok, pegamos o pão, né? Nos dirigimos ao caixa. E aí, lá no caixa, a minha esposa novamente pergunta, meu bem, mas você tem certeza mesmo que é um café? E eu, sem certeza nenhuma, naquela hora, falei, eu acho que é. Ele falou um café, eu entendi café, deve ser um café, né? Tudo bem, pagamos o pão e nos dirigimos à casa do pastor. Chegamos na casa dele, né? Subimos até o apartamento e no momento em que eu coloquei o pé dentro da casa dele, me veio um cheiro maravilhoso de uma comida sendo preparada. Era algum tipo de massa, mas um cheiro maravilhoso, que estava me arrebatando já. Só que no momento que eu estava subindo, eu caí e pensei, deu ruim, vai sobrar para mim. Eu tinha dito que era um café para minha esposa, né? E nós entramos ali meio sem jeito, né? Com o nosso pão na mão. Entregamos o pão para ele, ele agradeceu, foi muito educado, né? E aí ele falou assim, pode ficar à vontade aí, que daqui a pouco o jantar vai ser servido. No momento que ele falou isso, eu olhei para minha esposa e ela estava com uma cara para mim, ela não falou nada, mas pelos olhos dela eu consegui entender o que ela estava falando. Ela olhou para mim com uma cara, como quem diz assim, eu sabia que você estava errado. E aí eu olhei para ela com uma cara
como se eu estivesse dizendo, mas como é que eu ia saber? E é óbvio que tinha como saber, era só eu perguntar para o pastor, mas a minha teimosia me venceu, né? Porém, meus irmãos, a coisa que mais me marcou naquela noite não foi a vergonha que nós passamos, né, levando um pão que não foi utilizado no jantar, e também não foi o jantar, que estava muito bom. Disso eu me lembro, o jantar estava maravilhoso. Nós até pedimos a receita para a irmã Luciana, estava maravilhoso. Mas essas não foram as coisas que mais me marcaram naquela noite. O que mais me marcou naquela noite foi a forma como aquela família foi hospitaleira conosco. Durante todas as horas que nós estávamos ali com eles nos serviram não apenas com um prato de comida, mas eles também nos serviram com a sua atenção, o seu cuidado, seus conselhos e com a sua oração. Muitas vezes nós pensamos que hospitalidade é apenas levar pessoas à nossa casa e servir a elas um prato de comida. Mas essa não é a hospitalidade bíblica. A hospitalidade bíblica está relacionada com o servir em amor. Servir o próximo em amor. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite, meus irmãos. O que torna uma igreja hospitaleira? O que torna uma igreja generosa? Como nós, Igreja Batista da Graça, podemos ser ainda mais hospitaleiros e generosos? Para falar sobre isso, nós vamos imaginar aqui um pouquinho, vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Vamos imaginar, nós estamos cozinhando, estamos preparando um prato, certo? Estamos preparando uma refeição chamada hospitalidade. Durante o meu sermão, eu vou apresentar para vocês dois ingredientes fundamentais que precisam existir para que a refeição da hospitalidade seja concluída, esteja pronta, tá ok? Então, eu dividi o meu sermão em 3 pontos. Os 2 primeiros são os ingredientes. O terceiro ponto é a nossa refeição, a hospitalidade. Então, vamos lá. Primeiro ingrediente necessário para que uma igreja seja hospitaleira. Ela possua hospitalidade. O primeiro ingrediente é a união. Olha comigo de novo o que diz o versículo 32 do nosso texto. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Nosso texto começa com Lucas, o autor de Atos, falando sobre uma multidão de pessoas que havia crido no Evangelho. E aqui, quando Lucas fala de multidão, ele não está sendo exagerado, querendo só chamar a nossa atenção. Quando ele fala sobre multidão, ele está se referindo literalmente a uma multidão de pessoas. Se você olhar no início do capítulo 4 de Atos, você vai ver Lucas dizendo que naquela altura da história da igreja, a igreja já contava com mais de 5.000 pessoas. 5.000 pessoas já faziam parte da igreja naquela altura. 5.000 pessoas faziam parte daquela igreja. Provavelmente a primeira mega church de que nós temos conhecimento. E logo em seguida, Lucas vai falar uma coisa muito interessante. Olha o que ele vai dizer. Ele diz que da multidão, mais de 5.000 pessoas que creram, era um o coração e a alma. Lucas, ele era uma pessoa que escrevia muito bem. E ele sabia muito bem usar as palavras. E durante o texto dele, tanto o Evangelho quanto Atos, ele gosta de fazer alguns contrastes no seu texto, certo? Então ele pega essa multidão e diz que e contrasta com um coração e alma. Aquela multidão era um em coração e alma. E aqui, irmãos, existe algo importante que eu quero meditar com vocês neste momento. O Espírito Santo de Deus é o único que consegue criar unidade em meio a uma multidão de pessoas completamente diferentes. A única maneira de existir uma união verdadeira e permanente no meio de uma multidão de pessoas é através do Espírito Santo de Deus. Se você dá uma olhadinha no versículo anterior ao que nós lemos, versículo 31, você vai ver uma coisa interessante também. Lucas ali está descrevendo uma ocasião em que a igreja estava orando ao Senhor, certo? No finalzinho do versículo ele vai dizer uma coisa. Olha só. Versículo 31 ele diz:
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E logo em seguida ele começa o versículo 32 que nós estamos meditando. O que muitos comentaristas dizem aqui é que o que Lucas está querendo dizer é que pelo fato daqueles homens estarem cheios do Espírito Santo, eles anunciaram a palavra de Deus, mas eles também eram um em coração e alma. Pelo fato daqueles homens estarem cheios do Espírito, eles eram um em coração e alma. Ou seja, essa unidade que Lucas descreve aqui é uma obra do Espírito Santo de Deus. Quando eu completei 18 anos, eu fui gentilmente convidado a servir a Força Aérea Brasileira. Naquele ano militar obrigatório, né? E todos aqueles que já serviram as Forças Armadas de alguma forma, sabem que a partir do momento que você é chamado, você se torna um recruta, né? Você passa pela famosa fase do recrutamento. O que é o recrutamento? É quando você vai aprender a ser um militar, certo? Você vai aprender a marchar, você vai aprender as regras das Forças Armadas, que são bem diferentes, né, da nossa vida civil. Você vai aprender o dia a dia, como que as coisas funcionam lá, entre diversas outras coisas. E uma das coisas que mais me chamava a atenção no meu recrutamento era uma coisa que eles chamavam de espírito de corpo. Espírito de corpo. O que era esse espírito de corpo que eles falavam bastante lá? Espírito de corpo era o entendimento de que nós agora não éramos mais indivíduos cuidando das nossas próprias vidas, mas que por estarmos ligados a uma tropa, nós agora estávamos unidos uns aos outros, como se de fato fôssemos um corpo. Então, por exemplo, se eu fizesse alguma coisa errada durante o nosso período de recrutamento, não seria só apenas eu que pagaria pelo erro cometido, mas toda a minha tropa pagaria pelo erro cometido. Porque agora éramos o quê? Um corpo. Ok. Porém, parecia que quanto mais eles insistiam nessa história de espírito de corpo, menos resultado isso dava. A gente ficava cada vez mais desunido. Porque, por exemplo, era muito comum que existissem pessoas que não fossem tão bem assim nos treinamentos, né? Então, por exemplo, nós estávamos aprendendo a marchar. E aí tinha alguém que errava uma, duas, três, e toda vez que ela errava, a gente ia lá, pagava flexão, pagava polichinelo, abdominal, um monte de coisa. Ok, ela errava uma, duas, três, quatro, 10 vezes. No final do dia, se nós fôssemos um corpo de fato, nós chegaríamos para aquela pessoa que estava errando e ajudaríamos ela, né? Olha, vem aqui, vou te ajudar e tudo mais. Porém, o que acontecia era algo completamente diferente. No fim do dia, e eu vi isso acontecer, né? Não participei, mas vi isso acontecer. Um grupo de pessoas se juntava com aquela pessoa que estava errando e descia o braço na pessoa. Ah, você é muito ruim, você tem que parar com isso, a gente está pagando por sua culpa, não sei o que, não sei o que. Descia o braço na pessoa. Ou seja, não existia união naquela tropa. Não existia unidade entre nós. No fim das contas, era basicamente cada um por si. E por que isso acontecia, meus irmãos? Porque é impossível construir essa unidade apenas na força do nosso braço. Essa unidade que nós vemos aqui na igreja primitiva é algo que nós não conseguimos fazer apenas pela nossa vontade, pela nossa força, pelo nosso querer, com insistência, mas é algo que apenas o Espírito Santo de Deus pode fazer. Essa união em coração e alma que nós vimos aqui é algo que somente o Espírito de Deus pode fazer e sustentar. Então, em primeiro lugar, qual é o primeiro ingrediente para que uma igreja possa ser hospitaleira? É a união. Não uma união feita através do nosso desejo, da nossa força, mas uma união que somente o Espírito de Deus consegue fazer. Sem essa união no Espírito, uma igreja jamais será hospitaleira. Segundo lugar, qual é o segundo ingrediente que precisa existir para que uma igreja seja hospitaleira? Uma igreja hospitaleira também precisa ter fartura.
Vamos ver que fartura é essa. Olha comigo o que diz o versículo 33 do texto que nós lemos. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Irmãos, aqui eu quero destacar duas coisas para vocês, tá bom? Primeiro, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Uma igreja hospitaleira é uma igreja que testemunha continuamente da ressurreição do Senhor Jesus. Uma igreja generosa é aquela que domingo após domingo anuncia o Cristo ressurreto. Não existe generosidade na igreja sem que ela anuncie o Cristo que entregou a sua vida. Não existe hospitalidade na igreja sem que ela anuncie o Cristo que nos levou até a mesa do seu Pai. Uma igreja que deseja ser hospitaleira precisa anunciar o Cristo ressurreto continuamente, domingo após domingo, semana após semana. O Cristo ressurreto precisa ser anunciado, pregado para a igreja. Uma segunda coisa que eu quero destacar aqui é que em todos eles havia abundante graça. Uma igreja que anuncia o Cristo ressurreto é uma igreja que vai desfrutar da abundância da graça de Deus. Uma igreja que está continuamente anunciando o Cristo ressurreto é uma igreja que vai desfrutar da abundância da graça de Deus. Olha que interessante, como novamente Lucas escolhe bem as palavras. Olha que legal, o que ele faz aqui? Aqui ele está relatando sobre uma igreja que era generosa e que ajudava uns aos outros, certo? Porém, em momento nenhum, ele diz que aquela igreja possuía abundância de recursos financeiros. Lucas não diz que aquela igreja possuía uma abundância de recursos financeiros, que todos aqueles irmãos eram ricos e tudo. Ele não diz isso. O texto não diz que eles tinham abundância de casas, abundância de campos, de comida, nem nada do tipo. Mas o texto vai dizer que existia abundância da graça de Deus no meio daquela igreja. Então, o que nós aprendemos aqui é que para que uma igreja seja generosa, ela não precisa necessariamente ser uma igreja abundante de recursos materiais, mas ela necessita ser uma igreja com fartura da graça de Deus. Para que uma igreja seja generosa, ela não precisa possuir um templo enorme para colocar 2, 4, 6 mil pessoas lá dentro. Para que uma igreja seja generosa, ela não precisa que seus membros sejam os mais ricos da cidade. Ela não precisa estar localizada na melhor região da cidade, onde somente a elite da cidade vai frequentar. Mas para que uma igreja seja hospitaleira, ela necessita ter fartura da graça de Deus nela. Ela necessita ter abundância da graça de Deus entre os irmãos. Porque somente isso, irmãos, torna uma igreja generosa de verdade. Somente quando o amor de Deus está abundando naquela igreja, transbordando, é em que aquela igreja consegue, então, ser uma igreja hospitaleira, consegue abrir mão dos seus recursos e pensar na necessidade uns dos outros antes do seu próprio conforto. Algumas semanas atrás, eu estava passando pela semana intensiva do seminário, né? E ali, durante as nossas aulas, um dos nossos professores falou um pouquinho sobre a experiência dele no campo missionário. E ali, de forma bem sincera, ele nos disse que, de acordo com a experiência dele, as igrejas que mais foram generosas, tanto com ele quanto com outros missionários, as igrejas que mais foram generosas com missionários eram as igrejas que menos tinham recursos financeiros. Os cristãos e as igrejas que mais eram generosos, mais ofertavam, geralmente eram aqueles que possuíam menos recursos financeiros. Porque para uma igreja ser generosa, ela não precisa ser a mais próspera, a mais rica, com a melhor estrutura, mas ela necessita possuir fartura da graça de Deus.
Somente uma igreja que possui a abundância da graça de Deus é capaz de abrir mão dos seus recursos financeiros pelo bem do próximo, pelo bem do outro. Então, irmãos, qual é o segundo ingrediente necessário para que uma igreja seja hospitaleira? Ela necessita ter fartura, mas fartura da graça de Deus, à medida que o Cristo ressurreto é pregado naquela igreja domingo após domingo. Então, o segundo ingrediente é a fartura. E por fim, nós chegamos ao último ponto, que é a refeição finalizada. Qual é o resultado da gente misturar a união no Espírito com a abundância da graça de Deus? O resultado é uma igreja verdadeiramente hospitaleira e generosa. Olha comigo o que diz os versículos 34 e 35 do nosso texto. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Nenhum necessitado havia entre eles. Nós começamos o nosso sermão dizendo que aquela multidão de pessoas era um, coração e alma. Se eles eram um em coração e alma, não fazia sentido que eles retivessem os seus bens apenas para si mesmos. Quando eu e a minha esposa nós ficamos noivos e decidimos nos casar, nós decidimos que iríamos ver algumas coisas que a nossa família fazia que não eram coisas tão legais assim, e nós faríamos o contrário, né? Não iríamos pelo mesmo caminho. Então, por exemplo, nós vimos que muitas pessoas na nossa família tratavam os seus ganhos financeiros de forma individualista. E aqui eu digo família no geral, tá? Tios, primos, todo mundo. Muitos tratavam seus ganhos financeiros de forma individualista. Então, aquilo que o marido recebe é dele, ele paga as contas que estão sob sua responsabilidade e pronto. Aquilo que a esposa recebe é dela, ela paga as contas que está sob sua responsabilidade e pronto. Porém, nós percebemos que na nossa família aquilo causava alguns problemas, porque isso sempre resultava num tipo de discordância entre o casal. Então, o que nós fizemos? Nós sentamos, conversamos e decidimos o seguinte: se nós seremos uma só carne, não faz sentido tratar os nossos ganhos financeiros de forma individual. Se nós seremos uma só carne, então nós vamos aplicar isso também à questão dos nossos recursos. Vamos pegar tudo que nós ganhamos, guardar tudo num lugar só, e juntos nós pagamos todas as nossas contas. Não fazia sentido para a gente ser uma só carne, mas tratar os nossos recursos de forma individual. Nós somos uma só carne. Estamos unidos por algo que é muito maior do que nós. Então, não existe aquilo que eu ganho e é só meu, para eu gastar com o que eu quiser, ou o que a minha esposa ganha e é só dela para ela gastar com o que ela quiser. Mas existe aquilo que nós ganhamos e aquilo que nós gastamos. Porque agora nós seríamos uma só carne. E aqui no nosso texto nós podemos ver algo um tanto quanto semelhante. Já que aquela igreja estava unida em coração e alma, não fazia sentido eles usarem os seus recursos de forma individual. Não fazia sentido cada um deles usar os seus bens materiais apenas para o seu próprio conforto. Porque agora eles entendiam que eles não eram um só, que eles não eram apenas indivíduos cuidando de suas vidas, mas que eles eram um só, que eles eram um corpo. Todos eles agora faziam parte do corpo de Cristo. Eles estavam unidos pelo vínculo do Espírito Santo e do amor de Deus. Então, a partir de agora, se o Senhor abençoava a mesa de uma daquelas pessoas, ela já não se sentia mais em paz em usar tudo apenas para si, mas ela sentia o desejo de voluntariamente ajudar o seu irmão necessitado.
que o Senhor abençoava, dava fartura à mesa de um daqueles irmãos, ele já não se sentia mais em paz em fazer um belo banquete apenas para sua família e se fartar de comer enquanto seu irmão padecia fome. Agora, se o Senhor concedia prosperidade a uma daquelas pessoas, ela sentia o desejo de compartilhar aquilo que o Senhor concedia a ela com um irmão menos próspero. E isso acontecia porque eles entendiam que eles eram um só. Eles eram um corpo. Então, qual é o resultado de unir a pessoas que são unidas no Espírito e a abundância do amor de Deus? O resultado é uma igreja hospitaleira e generosa. Bom, meus irmãos, tendo isso em mente, depois de colocar isso diante de vocês, gostaria de trazer algumas breves aplicações para a nossa vida. O que isso traz, o que isso impacta na nossa vida, no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, primeira aplicação. As bênçãos que o Senhor nos concede não são apenas para o nosso próprio prazer, mas para que nós possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Certa vez eu ouvi alguém dizer que existem pessoas que são parecidas com barragens e existem pessoas que são semelhantes aos rios. Como vocês sabem, a função de uma barragem é o quê? É reter. Né? Ela precisa reter a maior quantidade de água possível. Então, as pessoas que são semelhantes às barragens, elas fazem exatamente isso. Elas retêm, retêm, retêm e retêm. Todo o sustento que o Senhor concede à mesa daquela pessoa é retido. Toda a prosperidade que o Senhor concede à casa daquela pessoa é retida. Tudo aquilo que o Senhor concede àquela pessoa é retido. Tudo ela retém porque é só isso que ela sabe fazer. Reter. Mas aqueles que são semelhantes ao rio são completamente diferentes. Todas as bênçãos que o Senhor concede àquela pessoa, ela também deseja abençoar outras pessoas com aquilo que o Senhor concede. Todo o sustento que o Senhor dá à mesa daquela pessoa, ela também usa para abençoar outras pessoas. Tudo de bom que o Senhor concede a esses indivíduos não é usado apenas para si próprio, mas também para abençoar outras pessoas continuamente. E é isso, meus irmãos, que o Senhor espera de nós. Nós entendamos que as bênçãos que Ele nos concede não são para que nós as utilizemos apenas para o nosso conforto, para o nosso prazer, mas também para abençoar a vida de outras pessoas que estão ao nosso redor. Nós sejamos não como uma barragem que apenas retém tudo aquilo que o Senhor concede, mas que nós sejamos como um rio que está continuamente abençoando outras pessoas com aquilo que o Senhor nos concede. Segundo lugar, não olhe apenas para as bênçãos materiais. Eu comecei essa pregação falando para vocês sobre a ocasião em que nós fomos à casa de Rubner e Luciana. E como eles nos serviram ali naquela noite. Mas ali eles não nos serviram apenas por nos colocar dentro de sua casa e nos dar um prato de comida. Mas eles nos serviram de diversas maneiras diferentes. Eles nos serviram, por exemplo, com a sua atenção. Durante todas as horas que nós estávamos ali, eles estavam preocupados em saber mais de nós, mais da nossa vida, mais das nossas lutas, mais dos nossos planos, dos nossos sonhos. Eles também nos serviram com seus conselhos, aconselhando ali um jovem casal que estava ainda começando a vida juntos. Eles também nos serviram com as suas orações, separando um tempo para rogar a Deus pelas nossas vidas e pela nossa família que estava iniciando. Olha de quantas formas diferentes aquele casal foi generoso conosco. Olha quantas formas diferentes eles nos serviram em amor naquela noite. Talvez nesse momento você não esteja passando por um tempo de abundância de recursos financeiros. Por isso você não vê como que você pode abençoar outras pessoas. Mas talvez o Senhor esteja te abençoando de diversas maneiras diferentes e você não está conseguindo enxergar isso. Por exemplo,
Talvez o Senhor esteja te abençoando com paz no seu lar. Você chega em casa todos os dias depois do seu trabalho e você encontra paz no seu lar. Você tem uma boa relação com a sua esposa, você se dá bem com seus filhos, você consegue ter harmonia no seu lar. Talvez não seja um tempo de abundância de recursos financeiros, mas você tem paz no seu lar. Meus irmãos, quantas pessoas não possuem isso hoje em dia? Quantas pessoas estão com as suas famílias completamente desestruturadas? O marido já não fala mais com a esposa não aguenta olhar para a cara do marido, a esposa e o marido não aguentam mais os filhos, sobra até para o cachorro. Famílias completamente desestruturadas. Quantas famílias possuem fartura em sua mesa, mas carecem de paz na sua casa? Então, meu irmão, se hoje o Senhor está te abençoando com paz no seu lar, não retenha isso apenas para você. Abençoe outras pessoas também. Você conhece uma família que está desestruturada e não possui a mesma coisa que você? Abençoe essa família. Tente trazê-los para mais perto de você. Convide-os para estar em sua casa, para jantar com você. E deixe que eles vejam como pode existir paz e harmonia em uma família que está unida pelo Espírito de Cristo. Então, não retenha isso apenas para você. Abençoe outras pessoas também. Ou então, talvez o Senhor esteja te abençoando com abundância na palavra de Deus. Talvez você esteja experimentando um momento de crescimento na palavra. Você consegue abrir a sua Bíblia e ler ela com sua família todos os dias. A sua esposa tem demonstrado um desejo verdadeiro de conhecer mais da palavra. Ou seu marido tem se empenhado em conhecer mais as Escrituras. Talvez os seus filhos estejam cada vez mais interessados em Cristo e na palavra. Meu irmão, se o Senhor estiver te abençoando com abundância na palavra, não retenha isso para você. Abençoe outras pessoas também. Convide pessoas para estar em sua casa, ofereça a elas um jantar e ali utilize essa oportunidade para alimentar essas pessoas, não apenas com alimento físico, mas também com a palavra de Deus. Crie grupos de estudo da palavra, compartilhe essa fartura que o Senhor está dando para você. Incentive a sua esposa a fazer isso, incentive os seus filhos a fazer isso, mas não retenha para si mesmo a fartura na palavra que o Senhor está te concedendo. E por fim, meus irmãos, lembre-se da riqueza e da pobreza de Cristo. Abre sua Bíblia rapidinho em 2 Coríntios, capítulo 8, e eu vou encerrar com esse texto. 2 Coríntios, capítulo 8, apenas o versículo 9. Segunda Coríntios 8, 9 diz assim: Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Meus irmãos, Cristo é o maior exemplo de alguém que não reteve suas bênçãos apenas para si mesmo, mas de alguém que veio até nós e compartilhou conosco aquilo que ele possuía. Se hoje nós recebemos inúmeras bênçãos das mãos de Deus, foi porque um dia Cristo veio até nós e compartilhou aquilo de mais precioso que ele possuía. Talvez praticar a hospitalidade não seja algo muito fácil para você. Talvez você seja uma pessoa mais tímida, que não tem tanta facilidade em conversar com as pessoas, em puxar assunto. Mas, meu irmão, o que eu quero te dizer nessa noite é que se existe um motivo para você tentar vencer isso e servir outras pessoas em amor, é por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Se hoje você pode se assentar à mesa de Deus e desfrutar de comunhão com seus irmãos em Cristo, é por causa daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por você. Isso só é possível porque um dia o Senhor Jesus decidiu que ele não ia reter para ele
as bênçãos que ele tinha com o Pai, mas que ele iria vir até nós e compartilhar conosco aquilo que ele possuía de mais precioso. Por isso, se você tem alguma dificuldade de praticar a hospitalidade, lembre-se do Senhor Jesus Cristo. É somente por causa daquilo que ele fez que nós podemos nos assentar à mesa de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças por Cristo Jesus, porque foi por meio do Senhor Jesus Cristo que hoje nós podemos nos assentar à sua mesa. Se hoje nós desfrutamos de inúmeras bênçãos, Pai, foi porque o Senhor foi gracioso conosco e nos enviou o teu Filho Jesus Cristo. Se fez pobre por amor a nós, para que nós pudéssemos desfrutar da riqueza dele. Te damos graças por Cristo Jesus. Te damos graças porque ele nos faz assentar à sua mesa. Ajuda-nos, Pai, por amor a Cristo, também sermos generosos, também sermos hospitaleiros, abençoar os nossos irmãos em Cristo. Ajuda-nos, Pai, a não retermos para nós mesmos as bênçãos que o Senhor nos concede, mas a compartilhar com outros toda a fartura que o Senhor tem nos concedido. Ajuda-nos, Pai. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém.